exercício 7.8 do Moisés, ele diz que uma partícula está confinada a mover-se no semi-espaço Z maior ou igual a zero, sob a ação de forças conservativas de energia potencial dado nas coordenadas x, y, z, que é igual a F0, Z mais meio de K, x quadrado mais y ao quadrado, onde F0 e K são positivas. No item A, calcule as componentes da força que atua sobre a partícula. O item B, que tipo de força atua ao longo do eixo OZ? E C, que tipo de forças atuam no plano XY? E D, qual é a forma das superfícies equipotenciais? Então vamos começar pelo item A, que ele pede para calcular a componente da força que atua na partícula. Por definição, a força é igual ao menos o gradiente do potencial. Então a gente tem que calcular o gradiente aqui desse potencial que ele deu no enunciado aqui, ó. Vou reescrever ele aqui, ó. Potencial é igual F0 Z mais meio K x quadrado mais y ao quadrado. Como que a gente calcula o gradiente, né? O gradiente é um campo vetorial ou um vetor. E ele é dado pelo seguinte, o gradiente de um vamos supor, um campo vetorial F, ele é igual del F, del X, X chapéu mais del F, del Y, Y chapéu mais del F, del Z, Z chapéu. Ou ele é igual às coordenadas, né, del F, del X, del F, del Y, del F, del Z. Então eu vou calcular o gradiente para esse potencial. Então o gradiente vai ser del U, del X primeiro, né? Então vai ser a derivada de U em relação a X, vai ser K vezes 2x. Então, esse 2 cancela com esse, então ficou kx. Del U, del Y é igual a meio K e 2 vezes Y, que é igual a KY. E o del U, del Z vai ser o F0, né, que é o termo que multiplica o Z. Só que, pela definição, a força é menos o gradiente, né? Então, o gradiente de U que a gente calculou é igual a Kx, Ky, F0. Então, menos da U vai ser menos aqui em todos os termos, né? Então, quem é a força? A força é menos o gradiente de U. A força é igual, escrevendo vetorialmente, menos Kx, x versor, menos Ky, y versor, menos F0, z versor, certo? Então essa é a resposta do item A. Então agora no item B ele pergunta: que tipo de força atua ao longo do eixo Z? A força, como a gente viu, ela é negativa. Na direção Z, inclusive. Ela é negativa. Então, ela é constante e negativa, né? Ela é constante porque ela só depende de F0, que é uma constante positiva, mas ela está negativa aqui no gradiente. Então, o item B, a resposta é: a força é constante e aponta na direção negativa do eixo Z. No item C ele pergunta:
Que tipo de forças atuam no plano XY? Bom, analisando a expressão que ele deu do potencial, na direção XY a gente tem meio K x quadrado mais y ao quadrado, né? O potencial kx quadrado sobre 2 é o potencial da força elástica, né? Então, tanto no eixo x quanto no eixo y, está atuando aqui a força elástica, que é dada, né, pela lei de Hooke. Certo? Então, esse é o item C. Agora o item D. Qual é a forma das superfícies equipotenciais? Nós temos que analisar a expressão do potencial, né, de U, x, y, z é igual a F0z mais K sobre 2, x ao quadrado mais y ao quadrado. O que essa equação qual que é o formato dessa equação no plano, no espaço tridimensional, aliás? Porque a gente tem as três variáveis z, x e y. Então a gente está no espaço tridimensional. Qual é o formato desse potencial nesse espaço? Como as superfícies são equipotenciais, esse potencial ele é constante e ele tem o formato de um paraboloide. Um paraboloide é algo mais ou menos assim, ó. Tem aqui o espaço. O paraboloide é como se você pega uma parábola e revoluciona ela. Você vai ter um objeto mais ou menos assim, que é um paraboloide, certo? Só para ilustrar.